Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Carvalho e hoje eu vou falar sobre aquela que é considerada a primeira civilização da história da humanidade, a Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Isso porque ela se situa entre os rios Tigres e Eufrates, né? O que é uma grande característica dessas primeiras civilizações, né? Assim como o rio Nilo no Egito, o rio Indo na Índia, né? As primeiras civilizações começaram a se concentrar em torno de um rio, né? E o primeiro povo, né, a habitar essa região são chamados de Sumérios, que a região é chamada de Suméria, né? Hoje a população muda de um estilo de vida nômade, né, onde a população era caçadores-coletores, né, e passam a adotar um modo de vida sedentário, né, como agricultores. Isso porque aquela região era bastante fértil, né, tanto que toda aquela região ali era chamada de crescente fértil, né, por conta da grande fertilidade da terra. Então ali começa a habitar as primeiras cidades, Ur, Uruk, Lagash, Eridu, Nippur, etc, etc. Né? Eram grandes cidades de estado independentes, né? Cada um tinha sua autonomia, né? E eles adotavam as práticas de irrigação, né? Através do rio, inventaram a roda, né? E as cidades-estado também comercializavam entre si, né? Eles adotaram, né, uma escrita em forma de cunha, que era chamada de cuneiforme, né? Considerada a primeira escrita, né? Uma das primeiras escritas. Né? E onde foi escrito, né, uma grande epopeia, né, chamada Epopeia de Gilgamesh, que conta a história de um rei sumério, mitológico, né, etc, etc. Né? E os sumérios aí desenvolveram grandes conhecimentos na área da matemática, astronomia, né? E os templos, né? Onde eles faziam esses estudos, né? Adoravam os deuses, né? Os deuses que eram chamados de Anunnakis, né? Então esses templos eram chamados de zigurates, que tinham um formato piramidal, né? Então, né, eram diversas cidades e estados independentes, né? Até que o rei de Uma, chamado Lugal-Zagat, ele unifica essas cidades e estados, né? Mas esse reinado do Lugal-Zagat não dura muito tempo, até porque surge, né, o império chamado de Império Acadiano, né? O Império Acadiano é considerado o primeiro grande império, o primeiro império da história da humanidade, né? Liderado por Sargão, que destrói e domina toda aquela região da Suméria, né? O Sargão, o imperador da Acádia, ele conquista lá, ele avança até Susa, né? Susa é a capital do Elam, né? O Elam fica no atual Irã, né? Que também é um povo aí muito importante daquele período, né? Os elamitas, né? Desde Susa, né, ele domina até a Síria, né? Até Ebla, na atual Síria, né? Então, né, esse primeiro império acadiano aí é o império, foi o primeiro império, né? Sob o comando de Sargão, né? Quando Sargão morre, houve um período aí de instabilidade política, né? Até que seu neto Naram-Sin assuma, né? Naram-Sin ele expande ali, né, para a região lá da Península Arábica, né? Mas após a morte de Naram-Sin, né, surge um período de grande instabilidade, revoltas, secas, né? E um outro povo, né, nômade, chamado de Gútios, eles, eles dominam o Império, acabam com o Império Acádio, né? Então essa que foi a queda do primeiro grande império, né, os Acádios. Com a queda do Império Acádio pelos povos amonitas, né, as cidades e estados sumérios voltam a florescer, né, e surge um período chamado Terceira Dinastia de Ur, né, também chamado de período Neo-Sumério. Nesse período é que surge o código de lei mais antigo da humanidade, né? O chamado Código de Ur-Namur. Ur-Namur, né, era o rei, né, que no período após a expulsão dos Gútios é o rei que unifica, né,
as cidades-estados sumérias, né? E após a morte de Ur-Nammu, né, a Suméria volta a entrar em decadência, né, e começa a ocorrer invasões de um povo chamado de Amoritas, né? Os Amoritas aí começam a conquistar as cidades-estados da Suméria e da Cádia, né? Eles vão absorvendo, né, a cultura, né, suméria e a cultura acádia, né? Uma das cidades, né, é a cidade de Assur, uma cidade que vai ser bastante importante aí na história da Mesopotâmia, né? Quando Sanciedade conquista Assur, né? E esse nome Assur é em homenagem ao deus patrono, né, da cidade do mesmo nome, né? Assur, né, no contexto chamado de período assírio antigo, né? Após a morte de Sanciedade, né, Assur começa também a entrar em decadência, né? E uma outra cidade-estado que foi conquistada pelos Amoritas foi a cidade de Babilônia, né? A cidade aí que vai ser a mais importante aí da Mesopotâmia, né? E no período do rei Hammurabi, né? Hammurabi começa a conquistar, né, as outras cidades, conquista Lhasa, Esnurna, Mari, né? E forma aí o Império Babilônio, né? Chamado de Império Paleo-Babilônico, né? Também conquista a cidade de Assur, né? Hammurabi ele forma um dos mais importantes aí, códigos de leis, né? O Código de Hammurabi, né? Esse aqui é muito mais bem preservado do que o Código de Ur-Nammu, né? Ele alega que recebeu esse código do deus Marduk, que é o deus patrono da Babilônia, né? E o Código de Hammurabi tem cerca de 282 leis, né? Abrigando aí os mais diversos assuntos, né? Como lei de casamento, sobre escravidão, contratos, falsos testemunhos, direitos de propriedade, né? Etc, etc, né? E aqui se aplica a lei do talhão. Lei do talhão quer dizer olho por olho, dente por dente, né? Se uma pessoa destrói o olho da outra, a punição, né, para o agressor é que ele também tem o olho destruído, né? A punição proporcional ao crime cometido, né? Chamada lei do talhão, né? Cara, muitas dessas leis variam também, tu vai ver, muitas variam de acordo com a classe social da pessoa, né? Mas tem diversas leis aí, por exemplo, se alguém constrói uma casa para outra, né? E essa casa acaba caindo, matando o dono da casa, o construtor é punido com a morte. Ou, por acaso, a casa acaba caindo, sendo destruída, mata o filho do dono, o filho do construtor é que é punido com a morte, né? Então, etc, etc, né? Então, após a morte de Hammurabi e a Babilônia, ele também começa a entrar uma decadência, né? Quando ocorre uma série de invasões de outros povos, né? Como os cassitas, os hititas, os hurritas, os ugaritas, os elamitas, né? Etc, etc. Então, esse foi o primeiro vídeo aí sobre a Mesopotâmia, né? Adeus, até logo.